No vídeo de hoje a gente vai ter a resenha do clássico Crime e Castigo. Oi gente, eu sou a Kelly, como é que vocês estão? No vídeo de hoje é vídeo de resenha, finalmente o clássico de novembro de 2021 foi lido e está sendo devidamente resenhado no canal Crime e Castigo de Dostoiévski. É a minha primeira leitura de Dostoiévski, então temos muitas coisas para falar sobre esse livro, tá bom? Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas, para nossa comunidade crescer aqui no Booktube, do YouTube, tá? Não se esqueça de me seguir nas outras redes, no Instagram, no Scoob, no Twitter, tá, na descrição desse vídeo tem as minhas outras redes, também tem o link do meu blog, que eu posto semanalmente resenhas lá. Então tem muita coisa que eu compartilho com vocês nesses outros lados que vocês podem estar me acompanhando, tá bom? Também tem o link da Amazon com o link desse livro, dessa edição. Essa edição é muito boa, a tradução dela é muito boa. Eu vi vários comentários de vários booktubers que leram em edições ruins. A tradução do Rubens Figueiredo é uma tradução direta do russo e ela é extremamente acessível, então eu super indico, tá? Vou deixar o link de compra desse vídeo e você pode comprar com o meu link, contribuir para o meu trabalho. Não só livro, mas tem um link geral que você pode comprar qualquer coisa na Amazon e contribuir aqui pro canal, tá bom? Então, avisos dados, vamos começar. Antes da gente entrar na história mesmo, eu preciso falar um pouquinho de Dostoiévski, tá? E do momento que ele estava vivendo na Rússia. Dostoiévski é um escritor russo, ele é da mesma linha temporal de Tolstói, tá? E então assim, mas eles são de caminhos diferentes. O Tolstói, ele vem meio que descendente da nobreza, uma nobreza que já perdeu dinheiro, mas ainda tem algumas posses. O Tolstói, ele é do grupo dos intelectuais e dentro dos intelectuais sempre tinha aquelas reuniões e que eles debatiam ideias e tudo mais. E ele estava vivendo num contexto onde a gente tem um czar e nada que não seja do agrado do czar vai ser veiculado. Então, assim, a mídia era extremamente controlada. O jornal, se publicasse alguma coisa que o czar não gostasse ou que fosse contra alguma coisa que o czar falou, ó, o czar gostou de uma determinada pintura, e se o jornal falar mal dessa pintura, fecha o jornal. Então é uma censura, assim, de outro nível, tá? E as pessoas, principalmente os intelectuais, professores, eles eram mesmo muito perseguidos. E quando não eram levados para campos de trabalho forçado na Sibéria, eles eram enforcados. Então, assim, eles misturavam pessoas intelectuais normais com assassinos, homicidas em trabalhos forçados. Então, assim, tem muito peso histórico dentro desse livro e do contexto que esse livro foi escrito, tá? E Dostoiévski, ele viveu dentro de um período pré-revolução russa. Então, a gente ainda tinha os czares e as coisas andavam de acordo com a vontade dos czares. Quando Dostoiévski se dispôs a escrever esse livro, ele tinha acabado de voltar de trabalhos forçados, porque ele leu uma carta numa reunião que falava mal de algumas coisas que o czar estava fazendo. Então, todo mundo que estava naquela reunião foi perseguido, e principalmente ele que leu essa carta de outro escritor que falava sobre isso, que fazia ensaios de literatura e tal, então ele foi perseguido. E aí ele foi levado a julgamento, ele ia ser enforcado, mas de última hora ele foi mandado para trabalhos forçados. Ele ficou 4 anos na Sibéria, o Dostoiévski, com vários presos, misturado com vários presos homicidas, ladrões, corruptos, enfim, tinha de tudo lá, inclusive gente inocente como ele, que só estava tentando, assim, ter livre expressão, tá? Quando ele conheceu essas pessoas, ele começou a tentar entendê-las, sabe? E naquela mesma época também surgiu um assassino muito famoso que assassinava determinados alvos. Então, vários lugares ele pegou referências para escrever este livro. Ele pegou referências desse prisioneiro com quem ele encontrou lá e tal, que é o François Pierre. Ele pegou muitas referências dele, mas também um pouco de outros, sabe? E construiu essa história. Então, é muito da vivência dele, do que ele passou, do que ele viu,
e do que ele quis retratar. Quando ele dispôs a escrever essa história, ela foi publicada em forma de novela, então ela saía em capítulos no jornal, tá? Por trechos, por partes. Inclusive o livro é dividido em partes, tá? Só não sei exatamente como ele foi publicado, mas normalmente quando um livro desse tipo é publicado assim no jornal, ele é por trechos, blocos de capítulos. Então vamos entrar, já vocês tendo uma noção do contexto e tal, de que ele vivia, de perseguição, o que os intelectuais faziam na época? Eles não podiam escrever ensaios, eles não podiam fazer críticas, eles não podiam falar nada, então eles escreviam romances e dentro dos romances eles faziam as suas críticas. Mas eram críticas tão veladas e tão escondidas que não eram pegas, entendeu? Então eles falavam muito da realidade como ela era. Principalmente o Tolstói, ele basicamente faz um retrato histórico daquela época que ele estava vivendo, tá? Da Rússia e tal, do momento, como as pessoas viviam, porque era uma coisa como os nobres viviam e outra coisa como as pessoas comuns viviam. Tinha muita miséria, gente, tipo, muita miséria mesmo. Até acesso à saúde era extremamente precário, quanto mais educação ou conhecimento, sabe? Inclusive, isso era dado para pessoas de um pouco maior poder aquisitivo. Nem todo mundo tinha acesso à escrita, à leitura. Então, era uma segregação social muito alta e a miséria era muito alta. Tinha muita prostituição, tinha muita bebedice. Então, tinha muita mesmo, sabe? Então, dentro desse contexto, a gente conhece um homem que se chama Raskolnikov, que ele vai cometer um crime e vai receber um castigo. É esse o intuito. E a proposta que o Dostoiévski fez para a editora era que ele iria fazer um retrato psicológico de um crime e toda a sua preparação para o crime e o que aconteceria depois, tá? Esse era o intuito dele durante a escrita desse livro. Então, o protagonista é o Raskolnikov. E, tipo, 80% do livro você está dentro da cabeça do Raskolnikov. E é ele dissertando desde o início. Tem alguns trechos que outros personagens falam, porque é importante, senão a gente não tem um andamento da história e explicação de algumas outras coisas que vai acontecendo, tá? Mas 80% é o Raskolnikov falando e se expressando. Então, desde o início, você entende que ele está se preparando até psicologicamente para realizar um crime, tá? Ele tem um alvo, que é uma senhora idosa, que pratica ela é usurária, que, ou seja, ela pega itens, vende por um preço muito pequeno e cobra juros altos. Então, ela ganha muito dinheiro em cima dos pobres. E então, o que o Raskolnikov faz? Fica sabendo que ela é uma mulher, além de fazer isso, ela acaba sendo uma mulher muito cheia do dinheiro, tá? Ela é muito cheia de dinheiro. Então, o que ele quer fazer? Ele quer matar ela e roubar ela. Mas, assim, parece que é tudo muito simples. Ah, ele só quer fazer isso por dinheiro? É o que aparenta de primeiro. Mas, todas as vezes que ele começa a se autoconvencer que é necessário ele fazer esse assassinato, cometer esse assassinato, você entende que ele não está 100% certo do que ele quer fazer. Ele não tem certeza do que ele quer fazer. Apesar de todo o planejamento que ele faz, ele conta os passos da casa dele até a casa do alvo e volta, e mapeia o local de volta. Então, assim, e ele meio que programa, tal dia eu vou lá, sabe? E qual é a história do Raskolnikov? Ele é um filho de uma família que tem ele teve o pai faleceu e a mãe recebe uma pequena pensão depois que o pai faleceu. Ele tem uma irmã também, e essa irmã é um pouco mais nova que ele e que recebeu instruções, e ele trabalha como governanta em algumas casas de famílias nobres ou mais cheias de dinheiro. Então, assim, a gente entende que não é uma família que, tipo, vive na miséria. É uma família que tem necessidades, mas que teve acesso à educação. Então, o Raskolnikov foi para São Petersburgo para estudar como um estudante universitário e se formar em letras ou direito, porque eram as carreiras que tinham na época, né? E se dedicar a isso, ou escrever livros, artigos, ou, enfim, se transformar em advogado. Então, teoricamente, ele estava estudando nessa universidade. Quando a gente começa o livro, a gente entende que ele está sem um tostão,
Nem dinheiro para comer ele tem. E ele tá numa profunda depressão, porque ele não consegue encontrar muito sentido no que ele tá fazendo. Ele já desistiu da universidade, ele não frequenta mais a universidade. E ele tinha feito vários amigos que ele meio que fala de alguns, principalmente um deles que é o Razumik, e muitos ao longo do livro chamam ele de Dimitri. Então ele fala muito desse amigo, que quer visitar esse amigo, porque de todos os outros ele é mais próximo e ele também passa por dificuldades. E o Raskolnikov chegou a dar aulas para ter dinheiro. E no fim do caminho ele meio que desistiu, porque ele não via muito sentido em dar aula, receber pouco, ter pouco, tudo sempre pouco, sabe? E você vê que ele tem um orgulho muito grande dele, dentro dele. De tipo, esse é um serviço muito baixo, não é pra mim, sabe? Eu quero outras coisas, eu quero me desenvolver de outras formas. E aí, ao mesmo tempo, tem essa raiva por essa senhora idosa. E, inclusive, ele chegou a penhorar coisas com ela, já planejando essa situação. Então, desde o início, você já sabe quem é o alvo dele. Você só não sabe em que momento exato ele vai cometer o crime. E é descrito, e é mostrado. Só que enquanto ele tá cometendo o crime, chega a irmã. Então, ele acaba matando a irmã da idosa, sendo que não era o objetivo. É tipo um efeito colateral. Ele trata isso ao longo do livro como um efeito colateral. E se você parar pra pensar, no livro inteiro é dito do assassinato da velha. E falam assim, a velha que foi assassinada. É assim que se referem a ela. Mas a irmã dela é pouquíssimo mencionada. Porque se em qualquer crime, tá, normalmente fala duplo homicídio, normalmente, né? Até os investigadores, eles falam o assassinato da velha. A irmã dela não tem importância, sabe? Mas ele não planejava matar a irmã. A irmã chegou e encontrou a cena, ele matou ela também. Então acontece uma série de oportunidades enquanto ele tá indo e quando ele tá vindo, que fazem ninguém ver ele, né? E ele consegue meio que se livrar num primeiro contexto. Mas a gente pensa outra coisa. Enquanto ele tá programando esse crime para fazer, você entende que ele está doente. Porque ele não come, ele raramente dorme direito, ele obviamente está perturbado emocionalmente e mentalmente com várias questões, inclusive a preocupação do sustento da mãe e da irmã que contam com ele para cuidar delas. Então ele se sente muito sobrecarregado. Então nesse momento, e inclusive até quando ele mata, ele está sobre uma alta febre. Ele tá muito doente, tipo muito doente mesmo, sabe? Isso é o mais inacreditável, como ele conseguiu fazer tudo extremamente doente. Tanto é que depois que ele comete o crime, esconde as coisas e disfarça as coisas para as pessoas não perceberem que ele matou alguém, ele cai de cama doente mesmo. Mas ele tinha ido visitar esse amigo dele, Dimitri, e o Dimitri acaba encontrando ele na casa dele. Aí providencia um médico. E assim, são vários dias para o Dimitri se recuperar. Inclusive, nesse livro tem uma introdução do Rubens Figueiredo, que ele fala que o livro todo, até o epílogo, porque tem o epílogo no final de 2 capítulos, tá? Até o epílogo leva 12 dias. Então é um processo muito rápido. O epílogo que tem um salto maior de tempo. E aí você pensa que tudo é muito devagar. Gente, olha o tanto que acontece. 12 dias é muita coisa. Eu marquei vários trechos interessantes, depois eu vou compartilhar alguns com vocês. E lá no Instagram, tá, gente? Tudo é muito lento e muito intenso. Então, não é uma leitura fácil. Não pelas palavras, não é isso. É porque é um livro pesado. A gente pode definir esse livro como um livro cheio de dissabores. O que seria dissabores? Seriam desagrados, desconforto, aborrecimentos. Então você tem muito desconforto ao longo da leitura. Então eu vi algumas resenhas de algumas pessoas falando que ficavam torcendo pelo Raskolnikov, mesmo ele sendo o vilão do livro. E eu não, pelo contrário, eu tive asco dele do início ao final do livro. Até o final, eu tive asco dele. Então,
não vão ser as mesmas impressões que eu tenho, não vão ser as mesmas suas, porque tem todo um contexto também de sociedade que cada um vive e suas experiências pessoais também, né? Mas eu não consegui torcer por ele de forma alguma e nem queria. Eu queria que ele se desse muito mal, eu queria que descobrissem as coisas e que ele fosse punido, porque aqui fala castiga, então ele vai ser punido, né? Então, assim, ele cai doente, muito doente, e aí o amigo dele ajuda ele. Nesse contexto, acontecem outras situações, porque assim, a gente tem a história do Raskolnikov, tem a história desse amigo dele, o Dmitri, e também tem algumas histórias separadas. Por exemplo, tem o núcleo da Sônia. A Sônia é filha de um cara que é bêbado e que o Raskolnikov acaba conhecendo numa taberna. E ele conta a história de vida dele todinha, da filha, que é a Sônia, e depois que ele casou com a outra moça, que é a Caterina, que já tinha filhos e depois teve mais filho com ele. Então, assim, tem todo um contexto social falando de vários tipos de famílias, a gente consegue ver dentro do âmbito da Rússia naquela época que viviam. E aí ele fala da Sônia, que ela teve que se prostituir para poder trazer dinheiro para a família, e que ele conseguiu o cargo público dele de volta, e depois ele abriu mão. Então, o Raskolnikov fica muito amigo do pai dela de copo, né? Vamos dizer, por assim dizer, amigo de copo. Então, a gente tem esse núcleo da Sônia e da família dela. E aí a gente tem também o núcleo da família do Raskolnikov, que é a Dunia, que é a irmã dele, e a mãe, que enquanto ele tá passando esses perrengues em São Petersburgo, lá na cidade delas, onde elas estão passando outras dificuldades, porque na casa onde a Dunia trabalha, ela está sendo extremamente assediada pelo marido da patroa dela, né? Que é a Marfa Petrovna. Então, e ela acaba vendo o cara assediar a menina, e ela entra um surto e rola uma polêmica, ela fala mal da Dunieta pra cidade inteira, e ela, querendo ou não, é de uma família de respeito, então eles meio que são afastados, até a igreja não tá a fim de receber mais eles no culto, porque nas cidadezinhas pequenas é assim que funciona naquela época, né? Tipo, cometer um grande pecado, tá fora. Então, ele retrata bem isso dentro desse contexto, tá, gente? Mas no caso da Dunia, ela era assediada, ela não cometeu nada. E aí a Marfa, em algum momento, ela descobre que, na verdade, a Dunia não fez nada. E aí ela pede perdão pra Dunia, ela dá coisas pra Dunia, indeniza a Dunia monetariamente por ter perdido o emprego, tenta arrumar outro emprego pra Dunia, arruma até um pretendente. Esse dá muito caso, que é o Lujin. Lujin é outro ponto. Então, assim, é uma novela mesmo. Tem vários núcleos e temos o principal, que é o Raskolnikov, que está entrelaçado a todos esses núcleos, tá? Então, assim, tem toda essa história da Marfa com o vamos ver o nome dele. Svidrigailov. Gente, eu não sei falar russo, tá? E os nomes realmente são bem complicados no livro, tá? Pra gente ficar pronunciando. Mas eu não tive dificuldade sobre isso durante a leitura, com os nomes difíceis ou muito parecidos. Não tive dificuldade porque eu sou acostumada a lidar com isso, principalmente vendo doramas japoneses, coreanos, tailandeses, russos também, eu vejo russos também. E então, assim, eu vejo várias nacionalidades e, por exemplo, nomes coreanos, eles não são tão comuns, eles são mais difíceis, né? Então, assim, eu não tive problema com isso, mas eu sei que muita gente tem problema com isso, que precisa fazer um mapinha pra dizer quem é quem, pra não ficar se confundindo. Ou acho que os mais parecidos mesmo são os investigadores, têm uns nomes muito parecidos. Porque, claro, que assim que a velha é morta, tem uma grande investigação para saber quem foi que matou, né? E aí temos esses núcleos e temos esse marido que é o Svidrigailov, que é marido da Marfa. Ele reaparece na história em São Petersburgo trazendo mais confusão. Então, assim, a gente tem muitas coisas. Então, de início, a Dunia aceita se casar com o Lujin,
que é um parente da Marfa, que é cheio do dinheiro, é um advogado, tem um escritório de advocacia, ele fez vários esforços na vida e provavelmente alguns contratos não tão limpos, né? Alguns escusos. Então ele acabou acumulando muita riqueza rapidamente e ele tem o sonho de se casar com uma mulher pobre, de boa família, e que ele possa ficar julgando na cara dela o tempo todo que ele ajudou, que ele a ergueu, e ela fique grata pelo resto da vida nele, e que nunca o abandone e nunca o traia. Entende? Então assim, o Lúcio é meio doido, né? E a gente sente isso também, que cada personagem tem um grau de loucura. O Raskolnikov é um dos máximos, tá, do livro todo. Então por isso que acaba sendo muito incômodo a leitura. E então eu realmente aconselho que vocês leiam esse livro devagar. Tipo, leiam em 2 ou 3 meses, separem, sei lá, metas ou cotas para poder ir lendo, para não ficar tão pesado e intercalem outras leituras para vocês não travarem, porque eu tive algumas dificuldades em relação... Acho que esse foi o primeiro livro, assim, que eu tive dificuldade nesse nível. Eu já tive dificuldade na primeira leitura de Orgulho e Preconceito, mas não foi no nível que eu tive aqui, por causa disso, porque a gente fica com... Não é a dificuldade da leitura, é dos sentimentos que você vai sentindo, do que o Raskolnikov sente. E ele é muito claro do que ele sente, ele é extremamente orgulhoso, extremamente prepotente. Então, todo mundo é classificado para ele em 2 grupos. E isso a gente só entende mais pra frente. Mas eu vou falar aqui para vocês poderem entender melhor. O Raskolnikov tem uma crença que ele mesmo desenvolveu sem nenhum, assim, teste nem nada. E ele acha que isso é a verdade. Que na sociedade as pessoas são divididas entre extraordinárias, aquelas pessoas que o destino se abre para elas e que elas sim estão autorizadas a cometerem pequenos crimes ou alguns grandes crimes em prol de coisas maiores, que outras pessoas irão se beneficiar mais e que aquelas podem morrer ou serem machucadas, mas que outras vão se beneficiar, e isso é justificável, essas pessoas extraordinárias. E ele coloca dentro desse contexto Napoleão. Napoleão é o alvo de Raskolnikov. Ele coloca como uma pessoa que surgiu do nada e que abriu caminhos e que saiu de uma patente muito baixa e se tornou muito alta e de repente estava governando países e conquistando países, entendeu? Então o Raskolnikov cita muitas vezes Napoleão. Ele é uma referência máxima para ele no livro, tá? E, inclusive, a gente tem essas pessoas, então tem esse contexto que essas pessoas moldam a sociedade, moldam o futuro, elas desbravam e mostram o caminho que a sociedade vai seguir. Então, elas cometerem erros, matarem pessoas, cometerem crimes, é justificado na cabeça do Raskolnikov. E tem as pessoas comuns, né, que são as pessoas que, tipo, podem viver, podem morrer, tanto faz pra ele, não são inteligentes, não sabe? E em alguns momentos ele sente tanto ódio, por exemplo, da velha que ele assassina, que ele chama ela de piolho. Então, gente, isso é um termo, assim, muito intenso, que você consegue entender o tanto que ele denigre ela em comparação a várias pessoas, entendem? E aí a gente vê o tanto que a mente de Raskolnikov está deturpada e doentia em vários sentidos diferentes, não é só em um. Então, mais pra frente no livro, você tem a sensação de que ele comete esse crime para provar a teoria dele, de que ele é uma pessoa extraordinária, bem acima da média, e que um crime como o da velha é passável, é aceitável, entenderam? Então, ele meio que testa essa teoria matando a velha. Mas ele faz muitas coisas erradas no caminho, sabe? Nossa, muitas mesmo. Ele teve uma sorte muito grande durante todo o ato do assassinato, tanto da saída quanto da volta. E aí a gente vê que ele mesmo se coloca em situações difíceis e questionadoras
em frente aos investigadores só para zombar deles, para dizer para eles que ele é mais inteligente que eles. Então, Raskolnikov é um personagem muito difícil de você acompanhar, porque ele realmente, ao mesmo tempo que ele age de uma forma bondosa com alguns, ele age de uma forma grotesca com outros. Ele tem uma dualidade muito, muito forte, tá? Mas o livro todo é sobre ele, sobre a história dele, sobre a decisão dele de cometer o crime. E ele, o incrível é que ele começa se punindo no início do livro, antes mesmo de cometer o crime. Você sente isso, que ele já tá com um remorso e com uma culpa muito grande. Não um arrependimento, mas um remorso, uma sensação ruim, sabe? Antes mesmo de cometer. E depois que ele comete, aquilo fica pior. E ele meio que enlouquece de vez. Então, assim, não acho que ele... Eu acho que sim, ele teve não só a questão de premeditar um assassinato, mas ele teve uns lapsos de loucura, assim, muito intensos. Até o final, que o desfecho, ele é muito simples, na minha opinião. Sabe, da redenção do Raskolnikov, mas é muito pro final, gente, é lá no epílogo. Então tem o livro todo, até o último momento, é sobre ele se debatendo com ele mesmo, principalmente psicologicamente, sobre se entregar ou não, sobre aceitar ou não o castigo, ou não, eu não vou aceitar o castigo porque eu sou uma pessoa superior. Entendeu? Então tem muito sobre isso, sobre essa questão psicológica, do que se acha de si mesmo, de como ele se vê, como ele vê a sociedade. Ao mesmo tempo que a irmã dele tá querendo se sacrificar num casamento infeliz para ter dinheiro para ajudar a carreira do Raskolnikov. E o Raskolnikov fica doido tentando livrar a irmã dele disso. E também temos o amigo do Raskolnikov que quer ajudar ele. E ele é extremamente sincero, sabe? Ele é um dos melhores personagens aqui. E temos a Sônia, que é extremamente sofredora. Sofre pela família, sofre pelos irmãos, sofre pelo pai. Ela sofre em todos os sentidos, em todo o tempo. E depois ela começa a sofrer por outros personagens também, que não vou falar, porque senão é spoiler, né? Então, assim, a gente tem vários tipos de pessoas e temos realmente a situação da sociedade da época de miséria. É uma miséria, muito miséria, gente, de ter só uma roupa e é a que você veste. E se você precisa lavar, se lava à noite e veste no outro dia. E que, às vezes, o seu aluguel de um cubículo, assim, muito pequenininho, porque parece um caixão, é comparado a isso aqui dentro do livro, que os apartamentos que às vezes eram alugados pelos próprios inquilinos, às vezes tinha inquilino, ele não é dono do apartamento, ele é inquilino, e ele sublocava partes do apartamento dele para outras pessoas, cubículos. E aí isso era uma prática muito comum em São Petersburgo, e eles chamavam de caixotes, de caixão, tipo, era um lugar para você deitar e dormir e levantar no outro dia, só isso. Um espaço minúsculo. Então, assim, higiene, educação, lazer, que isso? Eles estão preocupados com a sobrevivência. É de conseguir comer uma refeição no outro dia. Então, realmente uma sociedade que está vivendo numa situação muito difícil para a Revolução Russa. Então, ele realmente descreve muito bem todas essas angústias e dores da sociedade. Então, eu vejo da seguinte forma. Tem vários tipos de livros. Tem aqueles livros que a gente lê para relaxar, para se distrair, para se entreter. E tem aqueles tipos de livro que você lê para se informar, para você adquirir conhecimento e se tornar uma pessoa melhor, né? E é esse tipo de livro que se encaixa Crime e Castigo. Então, não pegue ele para ler visando, eu só quero conhecer. Não, entenda que vai ser uma experiência complexa, intensa, e que pode até transformar algumas formas de você enxergar outros países, outras ou monarquias, ou repúblicas, formas de governo, de enxergar a sociedade como um todo ou particularmente. Então, é um livro que pode trazer muita informação histórica daquele momento que Dostoiévski vivia na Rússia, o que os cidadãos que não tinham dinheiro viviam, como eles viviam e como eles interagiam entre si, sabe? É um livro muito intenso e eu super indico a leitura.
eu dou Cero Lotus pra ele. Só não dou cerejeira porque eu fiquei extremamente perturbada em alguns pontos. E eu tive que realmente pausar a leitura porque é um livro forte, gente. E tem algumas descrições chocantes e algumas coisas muito intensas. Então, isso me incomodou, como eu falei pra vocês, um livro cheio de sabores, né? Mas é um livro necessário, sim, principalmente pra nossa elevação intelectual, entendeu? Eu acho isso muito importante. Então, eu indico sim, tá bom? E é isso, gente. Me contem se vocês já leram esse livro. Eu fiquei abaixando o livro, por quê? Porque o livro é muito pesado, gente. Imagina eu levando isso aqui pro trabalho. E eu levei muitas vezes. Tava pesando a minha bolsa. Aí, às vezes, ler assim, no metrô, sabe assim, dói a mão. Aí eu tinha que apoiar a outra mão, porque o livro é muito pesado. Vou falar pra vocês quantas páginas ele tem. Ele tem 599 páginas. Mas a diagramação dessa edição, ela é muito boa mesmo. Olha, é ótima. E eu gostei bastante e eu super indico. Me conta nos comentários se você já leu, se você quer ler, se te interessa. Gente, não dei spoiler, eu falei assim muito por cima do que acontece, porque o rolê é profundo, tá bom? As histórias são muitas e elas se conectam, e tem desfechos muito diferentes. Então, eu super indico a leitura, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.